Eu quero dar boa noite para todos. Nós vamos começar mais um culto essa noite, em gratidão ao nosso Deus. Um culto em que a gente vai aprender mais um pouquinho da palavra dele. Um culto onde a gente vai aprender a buscar mais a presença dele, como buscar a presença dele. Então eu gostaria que vocês que já estão, já fechassem os seus olhos e agradecessem a Deus pelo dia, né? Agradecessem a Deus por tudo que o Senhor fez. Hoje eu estava vendo uma mensagem de um especialista falando que o coração agradecido ele faz bem para a alma e para o corpo, né? Então vamos agradecer. Então ele colocou algumas situações em que a gente tem que agradecer e, se possível, colocar umas 3, escrever mesmo, sabe? 3 situações que você queira agradecer ao Senhor, colocar isso no papel. Eu agradeço por isso, por aquilo e por aquilo outro. E também explicar o porquê você está agradecendo aquilo. E isso vai modificando o seu coração, vai transformando a sua alma, vai transformando o seu corpo, vai liberando algumas coisas no seu organismo que vai fazer só o bem. E Deus gosta de um coração agradecido, né? Além da alma, o espírito também. Mas feche os seus olhos nesse momento e comece a agradecer ao Senhor. Que o Senhor venha colocar na sua mente algumas coisas, venha trazer à sua mente algumas coisas que Ele quer que você agradeça. Coisas simples, coisas bobas, pra gente parece boba, mas pro Senhor não. Vai convidando, né? Vai que o Senhor coloque à sua mente também aquelas pessoas que Ele quer que ouça essa mensagem. Vamos orar agora. Fechem os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, Pai. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Eu te agradeço pelo dia que o Senhor me deu. Eu te agradeço pelo alimento, te agradeço pelos meus filhos, pela saúde. Te agradeço pela Tua palavra e pela Tua presença, Pai, pela Tua unção. Pai, eu declaro, Senhor, a Tua unção sobre a vida destes que estão me ouvindo. Peço que seja transferida em nome de Jesus. Pai, que aquilo que o Senhor me ensinou, que eu possa passar com graça. E aquilo que eu não alcançar, que o Teu Espírito possa tocar e abençoar e mover e fazer com que cada um possa entender a Tua palavra, a Tua mensagem. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a presença de todos todos aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos. Ficamos muito felizes em ter você em nossa companhia. Nós vamos dar início a nossa ministração e hoje eu vou falar sobre um espaço vazio. E aqui eu começo perguntando para você, como que tá a sua agenda? A gente tem falado tanto sobre agenda, né? Eu acredito que cada um de vocês tem uma agenda, né? Estamos em casa, aqueles que estão em casa, eu sei que alguns estão em casa, nem todos, né? Mas como que tá a agenda de vocês? Como que estão as tarefas? Eu sei que nós temos um roteiro a seguir. Quando a gente acorda, a gente geralmente levanta, nós vamos ao banheiro, fazemos a nossa higiene, depois a gente vem, toma o nosso cafezinho, depois nós vamos parar um pouquinho para ler a palavra, ou tem gente que lê a palavra antes, né, do café, isso não importa, isso depende da sua agenda.
Depois começa numa rotina de as donas de casa, né, principalmente, uma rotina de limpeza de casa. Aí você já começa do quarto, vai passando nos quartos, no banheiro, na sala, cozinha e assim por diante. Então a gente tem sempre uma rotina, né, muito grande. As donas de casa, né, as mães com os seus filhos, né, os seus filhos, você tem que arranjar um tempo para os seus filhos. E que tempo a gente tem que arranjar agora? Mais do que nunca nós temos que arranjar um tempo para os nossos filhos, né? Nós temos que arranjar um tempo para ajudá-los na lição de casa, nas apostilas. Nós temos que arranjar um tempo para auxiliar. Nós temos que arranjar um tempo para ficar com o nosso marido. Nós temos que arranjar um tempo para os ministérios, né? Aqueles que tem algumas pessoas que conseguem ainda nesse tempo de parada, ao mesmo tempo de bagunça, ele consegue exercer mais o seu ministério, o ministério de ação social, que é super bem-vindo nessa época. Alguns conseguem exercer mais o ministério de oração, alguns conseguem exercer mais alguns tipos de ministérios, outros não, outros já ficam mais, né? Os professores já não dão aula, já ficam mais na retaguarda, né? De vez em quando eu vejo lá postando algumas coisinhas para as crianças fazerem, né? Mas todos têm uma rotina muito grande, muitas coisas. Os maridos, né? Aqueles que ficam em casa também têm uma rotina. Eu sei que alguns trabalham em casa e às vezes o trabalho de casa é puxado também, é muito puxado, né? E outros não, outros trabalham em casa, né? Nos afazeres de casa, ajuda a esposa. Enfim, nós temos muitas coisas para fazer e coisas e agendas e isso e aquilo outro. Nossa agenda, nosso dia, assim, parece que está cheio, né? Parece que está cheio de coisas para fazer. Muitas coisas a fazer, agenda cheia, além das informações, né? Quantas informações nós temos? Quantas coisas a gente ouve na televisão, né? Quem fica mais tempo com a televisão ligada, quem gosta de ficar observando as notícias. Quantas informações nós temos? É um bombardeio de informações. São muitas coisas, são muitos afazeres, são muitas informações, muito tudo, e a gente fica cheio, transbordando, né? Transbordando a agenda lotada de coisas a fazer, muitos bolos, né? Porque quem fica em casa sabe que criança come, fica em casa, adulto come, né? Come demais. Só Deus na causa, né? Então, a gente chega a ficar assim, bem atarefados, cheio de informações, cheios também não só de informações, mas também cheios de preocupações. Às vezes a gente se preocupa, né, com alguma coisa, com o emprego, a gente se preocupa com as coisas que estão aumentando. A gente se preocupa com o emprego que não está fácil, muitas pessoas estão sendo mandadas embora, muitas pessoas diminuíram suas cargas horárias, diminuindo assim os seus salários. Muitas pessoas se preocupam com a saúde, se preocupam em levar um vidrinho de álcool em gel, se preocupam em levar máscara, se preocupam em sair e colocar as luvas, se preocupam em não pegar um resfriado, não tomar gelado, se preocupam, né? Então a gente pode perceber que há muitas informações.
a agenda está cheia. Parece que não estamos em casa, mas a agenda continua cheia. As informações continuam chegando e vêm de uma forma assustadora, né? Então vem muitas coisas, realmente, sendo que a nossa mente ela não para de processar nem um minuto. Ela não para com tanta informação, com tantas coisas acontecendo ao nosso redor e tão perto da gente, tão próximo da gente. A nossa mente ela não para de processar. É uma coisa contínua e é uma coisa medonha, sabe? É uma coisa, chega a ser medonho. Gente, na verdade, há muito barulho dentro da gente. Vocês podem perceber quantas informações eu acabei de passar? E isso é só uma rotina do nosso dia a dia. Isso é o que a gente tem vivido esses dias. Tem muito barulho na nossa cabeça. Muito barulho. Biel, pega por favor a minha Bíblia, por favor, que está lá no quarto. Gente, eu vim pra cá e esqueci de trazer a Bíblia, olha só que coisa. É muita informação. É preocupação de estar fazendo a coisa certa, tá vendo? No fim, esqueci a Bíblia. Então, gente, há muito barulho dentro da gente. E eu só vim realmente conhecer isso há pouco tempo. Quando nós participamos de um encontro com Deus, um dos pastores falou assim pra gente: olha, quem participa dos encontros com Deus sabe que é um tempo em que a gente tem que ficar, de boquinha fechada. Eles falavam assim: tem muito barulho dentro da gente. Aí eu fiquei pensando, falei assim, barulho? Mas que barulho? Mas barulho por quê? Meus filhos estão longe, eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que fazer comida, eu não tenho roupa para lavar, né? O meu marido tá aqui comigo, né? Minha mãe tá lá, meu pai tá lá, meus irmãos estão lá, então tudo bem, graças a Deus. E eu não tenho com o que me preocupar, só que isso ficava, sabe, assim, o tempo todo. Barulho dentro da minha cabeça, barulho. Aí que eu fui entender. Todo esse questionamento são barulhos. Tudo isso processando na minha mente é um barulho. A gente vai ver lá em Êxodo, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Êxodo. Êxodo 25, 17 até o versículo 22. Vamos lá, Êxodo 25, do versículo 17 até o versículo 22. Eu vou ler. E fala o seguinte, fala de quando Deus começa a pedir a arca da aliança, tá bom? Então vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a arca. Faça uma tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura, com os 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Faça um querubim numa extremidade e o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins devem ter as 2 asas estendidas para cima, cobrindo elas a tampa. Ficarão de frente para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Coloque a tampa sobre a arca, dentro dela as tábuas da aliança que dei a você. Ali, sobre a tampa, no meio dos 2 querubins que se encontram sobre a arca da aliança, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Eu mandei para vocês hoje à tarde uma foto, uma imagem da arca, né? E eu sei que tem o delay, tem um tempo, né, de diferença aí.
Mas eu gostaria de perguntar para vocês nesse momento, entre os querubins, entre os anjos, o que vocês conseguiram enxergar ali na tampa? Sem ser o reflexo dos querubins, tá? Porque o reflexo é normal que tenha. Mas eu queria que vocês comentassem aí, depois o Gabriel vai ler aqui para mim, vai ver para mim, o que vocês colocaram. Então, quem observou, eu queria que vocês estivessem escrevendo agora, tá? Postando o que vocês enxergaram, o que vocês viram, tá bom? E a gente vai estar dando procedimento aí à nossa mensagem. Filho, já tem alguma coisa aí que eles escreveram? Então, eu queria que vocês escrevessem. Vocês chegaram a observar a arca? A tampa da arca? Então, eu queria que vocês me falassem, colocassem aí pra mim. O que vocês viram? Vamos lá. É porque tem um delay, né? Então, por isso que... Isso. Chegou agora. O que colocaram? Tá. Não mandaram nada. Uhum. Então, gente, voltando aqui. Há um espaço vazio, né? Na verdade, há muito barulho. Eu queria que vocês estivessem mandando, né? Enquanto eu vou falando aqui, vai mandando aí pra gente. Essas abertas. Oi? Asas abertas? Não. Eu não entendi o que ela colocou aqui. Eu não entendi o que a Inha colocou aqui. Ela colocou essas abertas. Aí a Tatiana Lopes Oliveira não consegue colocar a imagem? Não. Não consigo colocar. É que eu coloquei no grupo da igreja, né? Não coloquei. O Biel acho que não consegue colocar a imagem agora. Mas beleza, depois vocês vão dar uma olhadinha. Oi? Escreve a imagem. Depois vocês vão dar uma olhadinha lá no WhatsApp da igreja e vocês vão ver a arca. Então, o que acontece? Entre os querubins há um espaço. E esse espaço, ele está vazio. Ele é um espaço vazio. Colocaram. Tá? O que colocaram? A Tereza respondeu, a sombra de uma coroa. Não, então. Sem ser a sombra, né? Porque parece que é por causa da sombra mesmo, né? Parece uma sombra. Mas na verdade, gente, assim, naquele espaço não há nada. Não há nada além do reflexo. Tirando o reflexo, é um espaço vazio. Espaço vazio, esse espaço vazio, ele na verdade, biblicamente, ele é chamado de propiciatório. Propiciatório, até uma palavra feia, né, esquisita, mas é um local. O que é propiciatório? É um local, é um templo, é um santuário, onde havia sacrifícios. Então é um local onde havia sacrifícios, onde havia misericórdia, onde havia graça, né? E uma colocação que eu achei mais próxima é algo ou alguém que aplaca a ira divina ou obtém a boa vontade da divindade. O que é isso? É algo ou alguém, tá? Isso se faz referência com Jesus Cristo, tá bom? Mas isso, a gente não vai adentrar muito nessa questão, porque é uma outra ministração. Eu só vou dar uma pincelada por cima, pra gente emendar com aquilo que eu realmente quero trazer para vocês,
Então é algo ou alguém que aplaca a ira divina, tá? É alguém que venha defender uma causa para que não venha sobre nós o juízo. É exatamente assim. Deus estava irado, né? Deus estava irado e veio alguém especial, Jesus Cristo, para quê? Para nos advogar. Ele seria nosso advogado. Então, Jesus falou assim, não, Senhor, olha, né, tenha misericórdia, olha, eles são realmente pecadores, mas eles, né, merecem uma chance, né? Então, Jesus desviou a ira que o Senhor Deus tinha para com o seu povo, ele desviou a ira, tá bom? É isso que você chega mais próximo, né? Mas, fora isso, né, era um espaço vazio onde Deus se manifestava ali. Deus se manifestava ali. A gente pode ver, alguém mais escreveu, não foi, filho? Quem que escreveu? A Soninha. A Soninha, o que ela escreveu? Eu vi o espaço vazio. Exatamente, Soninha. Espaço vazio. É isso mesmo. E uma coisa muito importante que eu quero deixar aqui para vocês nesse versículo, no versículo 22. Ali sobre a tampa, no meio dos querubins que se encontram sobre a arca da aliança, no meio dos querubins, naquele espaço vazio, eu me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Gente, vocês pararam para pensar agora? Aonde Deus se manifestou? Não foi na multidão, não foi no meio de bagunça, não foi no meio de barulho, não foi no meio de conversas, foi no espaço vazio. Ele se manifestou ali. Por que vazio? Por que o vazio? Sabe por que vazio? Porque no vazio há um desconforto. Quando a gente chega num lugar vazio, há um desconforto. Por quê? Porque a gente tem que se esforçar ao máximo para chamar a atenção do nosso Deus. E é isso que Ele quer, que a gente se esforce ao máximo. Tem que ter um esforço, tem que ter sacrifício para a gente se chegar ao Senhor. Nesse espaço vazio, a gente tem que se sacrificar. Lembre-se que era a gente que tinha que estar lá, se sacrificando, mas Jesus fez isso por nós. E da nossa parte, então, tem que haver um sacrifício, um esforço muito grande para a gente poder entrar na presença do nosso Deus. Por que um lugar vazio? Porque se tiver alguma imagem, Deus não habita. Por quê? Porque a imagem vai tirar a atenção do Senhor. Porque Deus não colocou nada ali naquele lugar, naquele espaço vazio? Porque senão, aquela imagem, aquele objeto iria tirar a atenção do Senhor. E Deus, Ele não quer concorrer com nada, com objeto, com imagem e com ninguém. Deus quer a nossa atenção por completo. Ele é único, Ele tem que ser único na nossa vida. Ele não admite que a gente divida espaço. Se a gente começar a dividir espaço, Ele não desce com a sua presença. É difícil da gente ouvir o Senhor. Você quer ver uma história legal? Vamos abrir lá em Reis, 1 Reis. Quem puder, abra lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 19.
É uma história muito conhecida, que fala sobre Elias, tá? 1 Reis, capítulo 19, 11 ao 13. Eu vou ler para vocês. Que fala assim. Fala quando Elias, ele estava fugindo da rainha Jezabel, e ele entrou numa caverna para se esconder. E Deus falou para ele sair da caverna, mas olha só, 1 Reis 19, 11, fala assim, 11 ao 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Gente, houve um vento fortíssimo, onde os montes se separaram e esmigalhou as rochas. Olha só que barulho! Olha só que tremendo! Você imagina um vento que separa monte, que quebra rocha? Que barulho! Que ventania! Que tormento é esse? Mas o Senhor não estava ali. Depois do vento, houve um terremoto. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. De novo, houve um terremoto. As terras tremeram. Houve divisão de terras. Quando há terremoto, você sabe que as terras se dividem. Barulho, as coisas caindo, tudo caindo ao seu redor, mas Deus não estava ali. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto e saiu e ficou à entrada da caverna. E uma vez lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Olha só, passou por vento, passou por terremoto, passou por fogo, muito barulho, muitas coisas aconteceram. Elias era um sacerdote, ele sabia como Deus agia, ele tinha intimidade com o Senhor, ele sabia que Deus, ele ouve, ele fala quando há silêncio, quando há calma. Elias sabia disso. Se ele não soubesse, ele teria saído com a capa para ver a bagunça do vento. E hoje nós somos assim. Aconteceu um movimento muito forte, a gente já está colocando a capa e a gente quer sair correndo para ver o que está acontecendo. Aconteceu um terremoto, a gente põe a capa, não, é Deus que está falando. Não! Houve fogo. Olha ali, olha, tá fogo. Olha ali, tem fogo. Não é Deus. Sabe quando Deus apareceu? Num murmúrio de brisa suave. Numa calmaria. Elias sabia quando Deus ia aparecer na tranquilidade, na calmaria. Aí sim ele colocou a sua capa e foi ao encontro do Senhor. Muitas coisas querem tirar a nossa atenção. Muitas coisas querem tirar a atenção do Senhor. O barulho, o movimento, as imagens, né? Todos os acontecimentos estão tentando tirar a atenção do Senhor, a nossa atenção do Senhor. Então, há locais que a gente vê muito movimento. Há palavras, há locais, há igrejas, há movimentos que a gente vê muita murmuração, muita coisa acontecendo. Então a gente tem que tomar cuidado,
Porque nem sempre o Senhor está ali. Às vezes é uma coisa muito da carne, muito do homem. Por quê? Porque o homem, aquilo que ele vê chama atenção. Por isso que Deus age na tranquilidade, no vazio. Porque essas coisas muito barulhentas, às vezes atrapalham a gente ouvir o Senhor. Uma outra coisa, imagem. Imagem, as pessoas têm atração por imagem. Pessoas têm atração por imagem, né? Se concentram na imagem e não se concentram em Deus. Por isso que Deus colocou nada ali. Por isso que Deus não colocou nada ali. Então, essa imagem, ela acaba sendo uma idolatria. A intenção de colocar um espaço vazio ali naquela arca é porque a tendência dos israelitas na época era essa, era olhar para alguma imagem e começar a adorar. Entenderam? Então, o espaço vazio era um confronto. Você tinha que passar por isso. É difícil para você conseguir a atenção do Senhor. Por isso, Deus precisa de um espaço para falar com a gente. Deus precisa de um espaço. Você quer ver um exemplo? Vocês querem ver um exemplo muito prático assim? No nosso dia a dia. Quando a gente para orar. Meu Deus, como é difícil. Eu começo a orar. Não sei se vocês passam pela mesma situação que eu. Aí a gente começa. Senhor, peço que o Senhor abençoe a nossa situação financeira, porque não tá nada fácil. Aí você já linka uma coisa na outra. Poxa, situação financeira. Eu tenho um boleto das Casas Bahias para pagar. Aí você já... Nossa, Casas Bahias. Puxa, eu passei lá e realmente eu vi um celular. Aí você começa a mudar a sua história. Senhor, aí você volta. Pum, dá 5 minutos, aí você volta. Ai, Senhor, me perdoa. Aí você volta. Aí você volta a orar. Aí você... Ai, Senhor, abençoa meus pecados. E aí você já começa a pedir para Deus abençoar os pecados. Você começa a falar uma coisa sem nexo. Sabe? Aí a tua mente já está ligada aos seus filhos que estão te chamando na porta. Ao celular que está ligado recebendo mensagem. Você não vê a hora de acabar logo a sua oração para poder ver as mensagens no WhatsApp, do Face, ou seja lá o que for. Né? E é assim. Eu não sei se vocês acontece isso com você ou só comigo. Hoje mesmo eu estava assim, tentando, Senhor, me ajuda, porque realmente há uma dificuldade para a gente entrar naquele espaço vazio. Há um confronto, sabe? A gente tem que persistir. Mas aí eu sentada, eu tentando, chegou visita lá embaixo pro meu sogro. Ai, deixa eu lá descer. Nossa, as tias. Ai, deixa eu ir lá dar um oi para elas, né? Porque se elas subirem aqui, eu vou estar estudando, né? E tal, deixa eu só lá dar um oi. Aí eu desço rapidinho, subo. Aí daqui a pouco eu volto pra lá e a Aline, mãe, eu não sei o que lá. Aí começa. Falei assim, gente, eu estou dividindo o meu espaço. Eu estou dividindo o espaço que eu tenho com o Senhor com outras coisas. Com outras situações. E isso não agrada ao Senhor. Quando Deus pede um espaço vazio, realmente é para confrontar. É difícil demais fazer isso. Se quisermos ouvir a voz de Deus, a gente tem que ceder esse espaço. Eu quero ler para vocês, lá em Jeremias, para estar encerrando, Jeremias 23, Jeremias 23, deixa eu ver aqui rapidinho. Jeremias 23, de 18 a 22. Então, ele fala o seguinte, Jeremias 23, 18 a 22. Vamos lá. Aqui.
Mas qual deles esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor. A sua fúria está solta, um vendaval sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que ele tenha completado os seus propósitos. Em dias vindouros, vocês vão compreender claramente. Nós, né? Eu não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras e o meu povo teriam feito com que se convertesse do seu mau procedimento, suas más obras. Então olha só o que o Senhor falou aqui no versículo 21. Eu não enviei esses profetas, só que eles saíram correndo. Eu não enviei, eu não falei com eles. É aquele negócio. Você não ouve a palavra de Deus, você ouve o movimento, sai correndo, fala. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Profetizaram como? Se Deus não falou com eles. Mas se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito como se convertessem do seu mau procedimento e das suas obras más. Se eles tivessem comparecido ao meu conselho, à minha reunião, quando Deus convoca uma reunião, um conselho, se eles tivessem ouvido o Senhor, se nós ouvíssemos o Senhor, mas não, a nossa mente está barulhenta, o nosso coração está barulhento, cheio de informações. Se a gente tivesse ouvido com mais atenção a palavra do Senhor, ouvido no silêncio, deixa Deus falar, a gente ia levar aquilo que realmente o Senhor quer, e a gente teria desviado muitas vidas do inferno. Essa palavra é tremenda, gente. Nós estamos aprendendo juntos a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. É que nem a mensagem de domingo. O tema foi cheios e não realizados. Estamos cheios de informações, cheios na nossa agenda, cheios, mas não estamos realizados porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus tem mudado a nossa agenda. Deus tem mudado a nossa agenda e só não percebe quem não quer. A escola fez uma agenda até o final do ano, ela está cumprindo? Não. Mudou totalmente. As empresas fizeram uma agenda até o final do ano, estão cumprindo? De forma alguma. Nós fizemos agendas, passeios, agendas da igreja, isso e aquilo outro, estamos cumprindo? Não. Por quê? Porque está tudo muito cheio de imagens, de barulho, disso, daquilo outro. Aproveite esse tempo para ouvir a voz de Deus. Aproveite esse tempo para no vazio. Aqui não é regressão, tá, gente? Não estou falando para você esvaziar sua mente, ficar, né? Não é isso. Mas é para você parar de ouvir as coisas que atrapalham a tua comunhão com o Senhor e ouvir somente ao Senhor. Realmente há um desconforto em tudo isso. Dê ouvidos ao Senhor. Dê ouvidos ao Senhor. Comece a dar ouvidos ao Senhor a partir de hoje. Comece a ficar sensível àquilo que o Espírito Santo diz. Você vai ver como vai mudar tudo quando chegarmos lá na igreja.
Você vai ficar muito mais sensível, você não vai ficar dependendo mais das pessoas, porque às vezes a gente vai na igreja, a gente fica dependendo das pessoas virem pra gente e revelar alguma coisa que Senhor, hoje o Senhor tem que falar comigo através da pessoa, de pessoas e imagens. Então, você tem que agora aprender a ouvir ao Senhor. Ouça o Senhor na calmaria e você vai perceber que vai haver uma mudança, que vai haver paz, que vai haver segurança, porque quando a gente ouve a voz do Senhor, há segurança. Por mais que tudo esteja bagunçado ao nosso redor, por mais que a gente não entenda as coisas, há segurança, há paz, aquela paz que excede todo entendimento. Dê ouvidos ao Senhor. Esse espaço vazio, na verdade, é para ser preenchido. Preenchido com a presença de Deus. Eu quero que você feche seus olhos agora, nesse momento. E eu peço ao Senhor, você comece a clamar ao Senhor. E que nesse momento você realmente se esqueça de quem está ao seu lado, quem está ao seu redor, como está a sua empresa, como está a sua vida pessoal. Eu quero que você se esqueça disso e se linke com o Senhor nesse momento. Contato direto com Ele. Ainda há muito barulho na nossa mente, no nosso coração. Senhor, se você tem dificuldade, peça, Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar a Tua paz, Senhor, e que a gente aprenda a ouvir a Tua voz nesse momento. E que hoje, ó Pai, antes da gente deitar as nossas cabeças no travesseiro para dormir, a gente possa ter um tempo, ó Deus, de comunhão contigo ao qual nunca tivemos antes. E que o Senhor venha se revelar a cada um de nós de uma forma sobrenatural. De uma forma, ó Deus, a qual a gente nunca sentiu antes. Que a gente possa sentir a Tua presença. É assim que a gente vai sentir a Tua presença, a Tua unção. É no desconforto, do vazio. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes a gente divide as nossas orações com outras situações, com pensamentos que não te agradam, com situações que não te agradam, com matérias, com material, com dinheiro, com oba-oba, com festinhas, com coisas que venham alegrar o seu corpo, o nosso corpo. Mas a gente não foca no Senhor. Nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso coração, a nossa mente esteja focada somente em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. E eu declaro, Senhor, esta palavra, Senhor, que cada um que está ouvindo vai conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a gente consiga entrar na Tua presença. E dentro da nossa casa, o Senhor se manifeste. O Senhor venha com Teu poder e com Teu Espírito sobre cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que realmente essa noite você possa ter esse tempo, né? Com o Senhor, e que depois eu quero ouvir testemunhos, que você possa colocar testemunhos no WhatsApp, no Face ou em qualquer outra rede social, para que a gente saiba o tempo precioso que você teve com o Senhor, como que foi. Qual foi a sua experiência? Tá bom? Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês.
as nossas vidas. Fiquem com Deus. Amém? Um abraço a todos e todos estão convidados a participar com a gente no próximo domingo às 18 horas, o nosso culto, tá? De adoração ao Senhor, domingo agora às 18 horas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, fiquem na paz.